Olá, meus amores, meus queridos alunos do terceiro ano A e B. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciência. A aula passada falei sobre a luz, né? Falamos sobre luz e corpos, corpos transparentes, corpos translúcidos e opacos, né? Vimos aí que alguns corpos deixam a luz passar com facilidade, que outros corpos deixam a luz passar parcialmente e que existe aqueles que a luz não vai conseguir passar. Eles vão formar as sombras. Hoje nós vamos estar falando sobre o som, tá? O som é a unidade 3, está bem aí na página 64. A gente vai conhecer o som e as propriedades do som. Então, o que é o som? O som nada mais é, gente, do que uma forma de energia que se propaga por ondas sonoras, tá? São vibrações feitas e propagadas por ondas sonoras. Nós não conseguimos ver, mas conseguimos ouvir, porque nós temos um sentido chamado de audição, que nos permite ouvir esses sons, tá? E nas nossas orelhas, dentro do nosso ouvido, existe uma estrutura chamada de tímpano, né? É ele que vai capturar os sons e permitir que a gente escute o que está em nossa volta. Então, o som é uma forma de energia que se espalha em ondas sonoras. Essas ondas causam vibrações no meio quando se espalha e essas vibrações são capturadas por nossas orelhas através de uma estrutura que chamamos de tímpano. Nós temos um tímpano que faz isso dentro da nossa orelha. O som, por sua vez, ele possui propriedades, tá? O que são propriedades? São estruturas que ele apresenta. Ele pode ter duração, altura e timbre. Então, são essas três as propriedades do som: duração, altura e o timbre. Então, a intensidade do som também é chamada de volume. Vou dar como, por exemplo, o que é uma intensidade? Quando alguém dá um grito, isso é uma intensidade maior, tá? É como se fosse um volume alto, como se fosse, não, é o volume alto. Esse volume alto de som a gente chama de intensidade. Quando alguém está sussurrando, falando baixinho, é uma intensidade menor, ou seja, volume mais baixo. Então, o som, ele também apresenta intensidade. Ele pode estar alto ou ele pode estar baixo. A duração, o que seria a duração? A duração é o tempo que ele leva, que esse som leva, tá? Enquanto você estiver ouvindo aquele som, esse período a gente vai chamar de duração. Diz respeito ao tempo durante o qual o som é emitido. Então, o tempo que você está ouvindo aquele som é a sua duração. Na página 65, tem uma tirinha para você observar. Ele lê a tirinha, né? Aí tem o vizinho está ouvindo um som alto, tá bom? E aí, dessa vez, está muito alto. Olha só, as janelas estão tremendo. Veja que na tirinha os personagens estão conversando sobre o incômodo do som, que está super alto. Está tão alto, o timbre está tão alto que faz tremer a janela. Na letra A, ele pergunta, qual é a propriedade do som que está incomodando os personagens? Então, nós acabamos de ver que é a intensidade, ou seja, é o volume. Se ele está falando de altura, então vai ser o volume. E volume é o quê? Intensidade. Então, letra A, você vai colocar intensidade do som. Na letra B, o som pode fazer janela tremer? Explique. Sim, ele pode fazer tremer porque ele emite vibrações, tá bom? Porque ele se propaga por meio de vibrações. Então, se ele está vibrando, ele vai poder fazer não só a janela tremer, como outros objetos também. Dependendo da intensidade em que o som está, os objetos podem tremer. Por quê? Porque o som se propaga por vibrações. Ele vibra assim, ok? Então, respondendo aí, nós vamos para a página 66, falar sobre a altura. O que seria a altura? A altura, gente, indica se o som é agudo ou se ele é grave. Quanto mais alto for, chamamos de agudo. Quanto mais baixo ele for, chamamos de som grave.
Então, vamos comparar para ver se vocês entendem. Som agudo é um som alto, tá? Som grave é aquele som mais baixo. Se eu comparar o miado de um gato com um trovão, o miado de um gato é um som agudo, trovão é um som grave, tá bom? Nas escritas, isso é chamado de notas musicais. Elas indicam a altura do som, ok? E o timbre? O timbre também nos permite a conhecer a voz de uma pessoa, tá bom? É o som da voz da pessoa, a forma como ela se expressa. Se ela se expressa de forma aguda, se ela se expressa de forma mais grave, a gente vai ouvir e vai dizer que isso aí é um timbre, ok? O timbre de voz das pessoas é o que nos permite identificar quem está falando. Por exemplo, tem pessoas na sua casa que você não precisa ver. Basta você ouvir a voz e você já sabe quem é essa pessoa. Se é seu pai, se é sua mãe, se é seu irmão, se é a sua avó. Então, por que você consegue isso? Por conta do timbre da voz. O som que a pessoa emite tem as suas características e nos permite a identificar. Então, isso é o que nós tínhamos para aprender hoje sobre o som. Eu vou deixar vocês agora fazendo a atividade 3 da página 66, a atividade 4 e a atividade 5 na página 67. Vocês vão fazer isso agora e na próxima aula nós vamos conhecer instrumentos musicais, ok? E encerrar esse capítulo sobre o som. Falar também sobre poluição sonora na próxima aula. Então, vão lá, corram aí, façam o exercício de vocês e até nossa próxima videoaulinha. Beijo, meus amores. Até a próxima!